métodos diversos, lhes deu direito também aos bens terrestres. No passado, a sociedade era composta de patrões e servos e a matéria dos direitos e deveres não era disciplinada e sim confiada à espada. Porém mesmo neste nível se formou um equilíbrio, enquanto ao servo convinha deixar-se dirigir e defender, ao patrão cabia fazer-se servir. No fundo, cada um dos dois tinha como compensação uma vantagem, estabelecendo-se já uma espécie de justiça social. Assim se formou uma simbiose que permitia uma convivência pacífica. Naquela fase evolutiva, enquanto cumpria uma função, estas relações eram justas. O problema da injustiça e da vítima configurou-se somente hoje, quando se concebe a vida de outro modo, de forma coletiva, numa sociedade organizada. Ocorre então que o indivíduo pode, cada vez menos, isolar-se no seu egoísmo e ficar indiferente ao mal do próximo, porque este mal também é percebido como sendo seu próprio mal, ao passo que lhe era indiferente enquanto percebido como alheio. Na posição separatista do passado, o teu dano era, muitas vezes, o meu bem. No estado de sociedade organizada, o teu prejuízo é o meu prejuízo, pelo qual me devo interessar, para evitá-lo. Esta transformação está implícita no fato de que se caminha para uma economia unificada, baseada na socialização dos interesses, danos e vantagens. Tal transformação só é possível hoje através da técnica que torna mais rendoso o trabalho, e paralelamente a novo amadurecimento mental das massas. Houve um tempo em que, à força de compromissos e adaptações, se havia estabelecido uma ordem e a sociedade a conservava de forma ciumenta, porque, não sabendo inventar algo melhor, não tinha outro meio para esquivar-se ao caos. Ora, o fato novo que desloca os antigos equilíbrios em que se apoiava a massa é que esta se tornou mais inteligente, descobrindo a potência da organização e cooperação, que valorizam como números, potência antes desconhecida e inutilizada, porque dispersa em virtude de um individualismo separativista, causa de um contínuo e desgastante e recíproco atrito. Houve um tempo em que o povo era obrigado a viver de forma subordinada e em função das classes dominantes e sem interesses, porque, pela própria imaturidade, não sabendo orientar-se por si mesmo, o povo precisava apoiar-se nelas. Hoje, porém, aquele povo se desenvolveu a ponto de dar-se conta de que constitui a base da estrutura social, feita de quem trabalha e produz, portanto, valendo tanto quanto quem comanda. Entendeu que na organização coletiva é um adido a uma função diversa, mas cujo valor não é inferior ao de quem dirige aquele trabalho e produção. Na sociedade futura não haverá mais pobres, porque se impedirá sua formação, seja com a regulamentação demográfica, seja com o trabalho organizado e obrigatório para todos, seja com as necessárias providências sociais. O desenvolvimento da inteligência levará à compreensão de que é contraproducente o individualismo levado até a inconsciência, ignorando o prejuízo que o egoísmo inflige ao próximo, pela dispersão de energia que custa, fazendo da sociedade um campo de lutas ferozes. Compreender-se-á que o mal, posto em circulação por quem quer que seja, danifica a coletividade de que cada um faz parte, do mesmo modo que esse mal termina com o retorno àquele que o emite. Compreender-se-á que, no seio de uma sociedade, é impossível isolar-se, que não se pode, sem dano, ser rico entre pobres, e fruir entre quem sofre, que a vida é feita de leis, razão porque não se pode fazer o mal sem pagar depois. Sem teóricos idealismos, que só convencem os que gostam de crer neles, mas objetivando um evidente utilitarismo prático, compreender-se-á a conveniência de superar o antigo método desagregador da luta de todos contra todos, a fim de substituí-lo pela colaboração. O problema não é ético, mas de um rendimento positivamente calculável. Este será o novo evangelho, adaptado às novas condições de vida produzidas pela civilização, convincente,
porque é racionalmente utilitário. Sem heróicos altruísmos e compensações ultraterrenas, compreender-se-á que o dano do vizinho não é vantagem para mim, porque redundará no meu próprio dano, não convindo, pois, ocasioná-lo. Mas há também o reverso da medalha. Houve um tempo em que a arte, a poesia, os valores espirituais ocupavam lugar de honra, deixando que quem cultivasse tão nobres coisas morresse de fome. Hoje se tenta relegá-las a um hobby, um passatempo, nas horas livres permitidas pelo trabalho, que é a única coisa que importa, porque é a única atividade produtiva. Houve um tempo em que éramos primitivos e ferozes, mas na desordem havia lugar também para os ideais, um lugar estimado e admirado. Hoje somos mais educados, já nos preocupamos em não deixar ninguém na miséria, mas o ideal desapareceu. Este ficou relegado entre as coisas supérfluas, não necessárias à vida. Assim se conquista o bem-estar, mas como acontece com toda conquista, paga-se sacrificando o melhor. Eis, portanto, os tipos de valores sociais aqui examinados. Temos o poder espiritual, o temporal e o econômico, representados por três tipos de homem: o religioso, o guerreiro, o trabalhador, que desempenham sua função unindo-se segundo três modelos de vida associativa: o convento, a fortaleza, a oficina. Cada um destes tipos de vida representa uma instituição que é a construção de uma unidade coletiva, na qual, segundo princípios e necessidades diversas, se organizam os vários elementos humanos. Ora, o fenômeno a que assistimos, no atual momento histórico, é o desaparecimento dos dois primeiros tipos de vida em favor de um terceiro. Hoje a técnica substitui a cruz e a espada, e o homem não é mais uma alma para ser salva, o herói habituado a vencer os inimigos, mas um produtor e consumidor de mercadorias. Trata-se de uma transformação profunda, de uma revolução incruenta, que transformará, porém, o mundo como nenhuma outra precedente revolução. Hoje, os dois primeiros tipos de vida estão velhos e cansados, exauriram sua função biológica e foram substituídos pelo terceiro. A grande organização industrial, as contínuas descobertas, a tecnização da vida, tomam o lugar dos antigos ideais tanto civis como religiosos. Tempos atrás, a mecânica da produção era iniciante e movia os primeiros passos à sombra da igreja e do castelo, senhores do campo. Diante do papado e do império, senhores do mundo, o artesanato era ainda uma pobre coisa. O trabalho era atividade servil, desdenhada pelo senhor, armado cavaleiro e conventuais contemplativos. A cruz e a espada dominavam as massas inermes e ignorantes. Mas estas, embora de forma servil, trabalhavam e dessa forma adquiriram qualidades que os dirigentes, no ócio, as perdiam. A vida sempre caminha. Assim os patrões se tornaram ineptos e os servos hábeis. Estes, com seu esforço, resistindo à opressão dos senhores ominosos e à hostilidade da igreja, criaram a ciência que leva a uma técnica de vida nova, que, por sua vez, reage hoje, criando um novo tipo de homem. Tudo é concatenado e interdependente. Com a sua mente, o homem fez a ciência, que, por sua vez, refaz a mente do homem. As novas condições de vida, criadas pela técnica moderna, reagem sobre ele, criando um novo tipo de civilização. Ir até os planetas, deslocarem-se milhares de pessoas de avião em alta velocidade, comunicar-se por rádio e televisão, saber logo, em qualquer parte onde se esteja, tudo o que ocorre no planeta, abolir o trabalho físico confiado às máquinas e substituí-lo pelo trabalho mental, etc., constrói um ambiente novo. Vivendo nele, o homem não pode deixar de transformar-se. Eis então que o mundo do passado se afasta e desaparece, refugiando-se nas recordações históricas e nos museus, circundado pelo respeitoso silêncio dos cemitérios. Se a forma é diversa,
A finalidade mais urgente e imediata é sempre a mesma: a sobrevivência. Houve um tempo em que essa luta se desenvolvia em dois níveis. No plano da existência terrena, ela se travava entre indivíduos rivais que disputavam entre si o espaço vital. 2. No plano da existência depois da morte, esta luta era contra eles mesmos, para assegurá-la, com virtudes e renúncias, superando a própria animalidade. Hoje, esta mesma luta ainda se realiza. No plano da existência terrena para conquistar o espaço vital, valendo-se da inteligência, a fim de penetrar as leis da vida e utilizá-las em benefício próprio. 2. No plano da existência depois da morte, esta luta é eliminada, pelo fato que a ciência ainda não dá soluções positivas e então, dado que para a mente moderna mitologia e mistérios não são mais levados em consideração. Enquanto se espera uma solução, estes problemas são, no momento, deixados de lado. Assim, hoje, o espírito de luta se dirige para outro objetivo, isto é, muito menos contra o próximo ou contra si mesmos, o que no passado se fazia com o espírito agressivo característico do evoluído, e muito mais contra a ignorância, o ócio improdutivo, o parasitismo. E se surge luta, ocorre num plano mais alto, não mais muscular, de guerreiro feroz, mas nervoso e cerebral, de competição intelectual. Isto não quer dizer que no passado, no seu terreno e condições de vida, não tenha tido seu valor ou cumprido a sua função. Os guerreiros tentavam construir e manter a ordem social com as suas instituições. Os monges e o clero tinham que defender-se de ataques bélicos, salvar a cultura e fazer orações de penitências para a salvação espiritual. Tudo isso não era fácil e devemos a esse trabalho o fato de a civilização poder chegar ao nível atual. Eis que a função desempenhada no passado não se desvaloriza, mesmo se a civilização hoje lhe impõe a superação. Cada coisa, se coloca no seu lugar, tem a sua importância e seu significado. Porém o respeito pelo passado e o reconhecimento do valor da função por ele desempenhada não pode e não deve impedir a transformação no sentido de um tipo de vida mais evoluído. A religião que outrora detinha o poder político e hoje se mantém como poder econômico, deverá assumir-se como poder espiritual. Os instintos agressivos, que no passado definiam o herói glorioso na guerra, hoje são concebidos cada vez mais como qualidades antissociais, próximos da delinquência. Mesmo a nova técnica bélica, baseada mais na inteligência que na ferocidade, não convida mais ao desabafo daqueles instintos bestiais, que antes podiam conduzir às mais altas honras. Semelhante moral era justa, enquanto necessária para a sobrevivência, então reservada somente aos fortes. Confirmava o instinto da mulher que, na escolha do macho, se sentia atraída por um tal tipo. A tudo isso substitui hoje sobretudo o trabalhador da mente que, aprendendo e fixando no seu inconsciente capacidades técnicas e culturais, vai construindo a personalidade numa direção diferente, a do conhecimento e a da produtividade, conquistas que no passado estavam em germe, ainda não desenvolvidas, seja em profundidade, ou extensivamente às massas. Os idealistas do passado, tendo alcançado isoladamente altos graus de evolução, poderiam olhar com desconfiança aquilo que lhes pode parecer degradação da espiritualidade na técnica, e do trabalho de elite em um trabalho de massa. Mas é preciso compreender que a humanidade hoje está começando a construir, desde as bases, o edifício de uma nova civilização, e que deste edifício está pondo agora em nível mais baixo, as fundações. Uma vez lançadas estas, continuar-se-á a subir até os ideais, mas, partindo de bases mais sólidas, se poderá subir mais alto, até onde não se podia com seus métodos nos séculos precedentes. Do passado nada morre. Tudo apenas continua e renasce de novo para desenvolver-se ainda mais.
Poder-se-á então atingir uma espiritualidade positiva subtraída de um conhecimento profundo de um mundo que as religiões tratam hoje apenas como matéria de fé, envolvido em mistério. E assim a evolução avança e se podem realizar os tipos de vida sempre mais altos. A função da presente obra é a de levar Deus para fora das igrejas e das religiões, a fim de colocá-lo de forma racional e positiva diante da ciência, de modo que esta, diagnóstica e ateia, não mais o possa ignorar. Para chegar a isso, é necessário elevar o conceito de Deus, fase antropomórfica, com que era pensado no passado, ao conceito da lei, funcionando em toda parte, com o qual a ciência não pode deixar de encontrar-se a cada passo e, pois, de prestar-lhe contas. O primeiro passo é o da laicização e universalização das religiões particulares, ainda hoje separadas e inimigas, penetrando em todas as manifestações da vida e não apenas alguns setores particulares. Trata-se de uma abolição de fronteiras, uma ampliação de horizontes, uma tentativa de colóquio para chegar à atualização. Outros passos virão depois. A evolução chega por aproximações sucessivas. A fase que se constituirá mais tarde por essa orientação geral da ciência em relação aos fins últimos da existência será do conhecimento e uso da técnica funcional desta lei. A partir dela penetrar-se-ão os muitos aspectos, para viver as suas aplicações e consequências. Será a fase da transformação biológico-social da humanidade, a fase sucessiva atual, que é de orientação e de preparação daquela transformação. Assim, tudo se prepara primeiro e depois se realiza com a lógica, equilíbrio e medida, como quer a lei. 4. Um mais avançado conceito de Deus e da vida. Quando um leitor apressado vê que o autor volta a determinado argumento, diz: mas ele já tratou disto, está repetindo. E assim fica na superfície. E não compreende que este repetir é devido ao fato de que os nossos conceitos giram todos em torno de um pensamento central que é continuamente retomado, porque é o ponto de referência de todos eles. O que parece repetição é, antes, um aprofundamento, é busca de precisão para resolver os problemas enfrentados com maior fidelidade. É um penetrar cada vez mais fundo no pensamento que dirige os fenômenos examinados. Assim, a nossa pesquisa segue um caminho em espiral, que busca aproximar-se cada vez mais do centro daquele pensamento. Este centro é Deus, um infinito, irredutível às nossas dimensões, portanto, para nós, inconcebível na sua essência. Mas isto não impede as possibilidades de aproximações sucessivas na tentativa de compreensão daquele pensamento, uma progressiva abertura de nossa mente ao conhecimento. Mesmo que, no relativo em que estamos situados, o absoluto não seja atingível, aquele relativo está sempre a caminho, na tentativa de aproximar-se daquele absoluto. Nestes livros estamos, pois, a caminho. Percorremos um trecho dele, ansiosos sempre por avançar. Já conquistamos o conceito de sistema S, e antissistema, AS, a que nos referimos continuamente, e este se orienta a cada passo. Conhecemos o esquema fundamental da estrutura de nosso universo físico dinâmico espiritual com esta bússola nas mãos. Podemos saber em cada ponto de nossa navegação no oceano do desconhecido, onde está o norte e assim dirigir nossa busca com mais segurança. Cada problema pode, de saída, já ser colocado com uma aproximação mais segura de verdade e probabilidade de solução, diverso do cego método da tentativa. E isto acontece pelo fato de que não se parte da dúvida e do desconhecido, mas de um princípio universal de base, já demonstrado e aceito. Pelos argumentos tratados o leitor poderá deduzir que estes sejam livros de filosofia, distantes, pois, da realidade da vida. No entretanto estes livros estão bem ligados à vida, uma vez que não ficam na superfície, mas penetram em profundidade. O conceito de Deus, que aqui expomos,
revoluciona o capítulo precedente. Não se trata de teóricas análise científica dos problemas teológicos, enfrentados com métodos de pesquisa positivos. Foi assim que pudemos falar de uma religião científica unitária no capítulo precedente. Não se trata de teóricas elucubrações ociosas. Se quisermos salvar as religiões, é preciso encontrar um Deus que os ateus não possam negar, como negam facilmente o antropomórfico Deus atual. Uma vez que o pensamento humano tem entrado nesta ordem de ideias e canais de pesquisa, podem segui-lo consequências revolucionárias, com grandes deslocamentos em nossa vida. A aceitação de tais conceitos diretivos implica na formação de uma estrutura mental diversa da atual, da qual deriva uma ética também diferente desta de um modo também diverso de comportamento. De uma conduta diferente derivam depois outras consequências para o bem ou para o mal, isto é, eliminação das dores e conquistas de satisfações, ou seja, mudanças nas condições de vida, com reações no campo psicológico e espiritual que podem levar a novas mudanças evolutivas e assim por diante. Tais fenômenos são conexos e se desenvolvem encadeadamente. Assim, a obra é feita de um único pensamento, sempre mais aprofundado. Este pensamento é a lei. Aproximamo-nos dele em dois momentos: primeiro, para conhecê-lo, depois para obedecer-lhe. Conhecê-lo é importantíssimo, porque isso nos faz evitar os erros que são a causa de nossas dores. Se este conhecimento não é adquirido por esforço da mente, devemos conquistá-lo à custa de sofrimentos. Ninguém pode escapar da obediência à lei sem pagar as consequências. O fim da obra é iluminar, ensinando com métodos de compreensão, menos duros que os de semelhante escola. A arte de viver consiste no desenvolvimento da inteligência para compreender mais a lei, e compreender mais serve não só para obedecer-lhe melhor, como também para estar melhor e sofrer menos. O nosso objetivo é prático e utilitário. Encontramo-nos diante de um fato positivo. A lei resiste como um muro contra toda desordem. E, atenta à sua integridade, resiste contra quem ameaça desequilibrá-la. Essa lei não é uma coisa longínqua e genérica. Nos seus princípios fundamentais é como uma árvore feita de um tronco central, de que partem muitos ramos e uma infinidade de folhas. Assim a lei geral se subdivide em muitas leis menores, que são tantas quantas as formas dos seres e dos fenômenos. Estes se reagrupam, segundo o ramo de que derivam, mas, por outro lado, eles se subdividem até chegar aos mínimos particulares que encontramos na realidade. É preciso aprender a mover-se com disciplina, respeitando as normas estabelecidas por essa ordem inviolável dentro da qual estamos situados. Ignorá-los significa sofrer depois. Só com conhecimento e obediência se pode evitar a dor. Isto é que a obra quer ensinar. É inevitável, portanto, girar continuamente em torno do ponto central, que é a lei, a qual pode assumir mil formas e aspectos segundo o problema particular submetido a exame, dando assim um tratamento que é estritamente unitário, embora subdividido em inumeráveis particulares. Tudo que existe está imerso nessa lei, não podemos, pois, ir de encontro a ela a cada passo. Devemos compreender que a finalidade da vida é redimir-se da dor, refeito da revolta, e que isto só se consegue através da evolução. Se num primeiro momento a revolta contra a ordem do S gerou o caos do As, num segundo momento a disciplina da ordem deve reconstituí-lo tal como nasceu no S. Sabemos que o fio condutor do caminho da existência é constituído dos seguintes termos, reunidos no mesmo ciclo: ordem no S, revolta, involução até dispersão daquela ordem no caos do As, estado de ignorância, erro, dor experiência, conhecimento, obediência, retorno à ordem dessa assim, o ciclo se fecha, tornando ao ponto de partida. Eis que a lei da existência é o avançar em direção ao S, ao longo do caminho da evolução. Quando se assume esta forma mental,
A separação entre a ciência e a fé, entre materialismo e religião, entre ateu e crente, perde a importância. Vê-se, então, que qualquer que seja nosso comportamento mental, a lei funciona igualmente para todos. O ateu vive imerso no pensamento de Deus tal como o crente. O homem de ciência não faz outra coisa senão estudar esse pensamento numa de suas ramificações. Ele observa seu funcionamento e sabe que, se não lhe segue com exatidão as regras, em leis invioláveis estabelecidas pelo pensamento divino, o resultado que vai obter será um desastre. Quando o cientista quer enviar um míssil à Lua, deve estudar todas as regras que aquele pensamento estabeleceu e deve obedecer-lhes, se não quiser ver destruídos os seus mecanismos. A lei com os fatos fala claro. Se o médico não observa as leis do funcionamento orgânico, mata o doente. Se o engenheiro não respeita as leis da gravidade, de equilíbrio, de resistência dos materiais etc., a sua construção cai. Se um indivíduo pratica o mal, acreditando que vai ter recompensa, esse mal termina por voltar-se contra ele mesmo. Estas são as respostas da lei, um diálogo permanente que se mantém com o pensamento de Deus, em todo o campo. Então se vê como ele está presente, porque se não compreendermos a sua palavra, se nos enganamos, então ele não la repete, corretamente, na língua que melhor compreendemos, a dos fatos, fazendo-nos pagar o erro. É preciso mais que ateísmo para negar as evidências. Este é um Deus, cuja existência ninguém pode deixar de reconhecer, porque, para os surdos, sabe falar bem alto. Isto é verdade em todos os campos, da matéria ao espírito. O conhecimento dos fatos não é senão um prolongamento do conhecimento da existência de Deus. Trata-se, pois, somente de fazer avançar a ciência ainda materialista a fim de que possa chegar mais alto até compreender também os problemas do espírito. Com os seus métodos experimentais positivos, o conhecimento levará também aos bancos de prova dos laboratórios os fenômenos desse tipo, para compreender-lhe a técnica funcional e descobrir-lhe os princípios diretivos, já estabelecidos pela lei geral dada pelo pensamento de Deus. Trata-se de uma revolução profunda que ocorrerá, antes de tudo, no cérebro humano. Não se pretende dizer com isso que se possa compreender completamente a Deus, conquistando o absoluto. Pode-se, porém, chegar a um contato direto com Deus até onde permitir o caminho percorrido na evolução, em proporção ao desenvolvimento atingido pela nossa inteligência e, pois, capacidade de compreensão. Não se pode superar tal limite, mas, até aquele ponto, o contato é possível e o diálogo pode ser uma real troca de ideias. Ora, o livro da vida já foi todo escrito por Deus, mas ao homem falta ainda olhos para lê-lo e a mente para compreendê-lo. Ele poderá lê-lo, cada vez melhor, à medida que a evolução desenvolve aqueles olhos e aquela mente. A história da humanidade é todo um diálogo com Deus. Diálogo profundo e completo. Na presente obra, são já quase 40 anos em que estou empenhado sozinho nesse diálogo, que vejo desenvolver sempre mais, e que deverá continuar cada vez mais estreito na eternidade. Nasci sem conhecer o verdadeiro significado da vida e sem encontrar quem o conhecesse e me explicasse. Agora posso morrer satisfeito por tê-lo compreendido, graças ao diálogo, vivendo com consciência e com conhecimento, e desse modo lançando, na direção desejada por mim, a trajetória do meu futuro destino. Jamais se poderão apreciar suficientemente as vantagens que traz o saber assumir conscientemente as rédeas da própria vida. Significa evitar montanhas de erros e, pois, de sofrimentos. É natural que a ignorância seja um grave perigo, porque leva a desastres contínuos. A ciência até está de fato cumprindo um diálogo com o pensamento de Deus, que se lhe revela cada vez mais a cada descoberta. O ateísmo não é contra Deus, mas somente um anticlericalismo, isto é, contra a concepção eclesiástica de Deus. Em resumo,
Trata-se da costumeira guerra entre os homens, na qual Deus não entra. Seria ridículo pensar que Deus pudesse ser envolvido em nossas lutas humanas, e que devesse estar à mercê de nossas opiniões. E uma guerra contra Deus é absurda, porque é uma guerra contra a primeira fonte de nossa própria vida. De fato, o antissistema, por sua negatividade ante Deus, tende à própria autodestruição. Uma completa ausência de Deus é impossível, porque é uma ausência da própria vida. Assim ateu quer dizer sem vida, isto é morto ou em descida para a morte. O comunismo não é ateu. É só anticlerical. De fato, ele continua o seu diálogo com o pensamento de Deus, pensamento que estuda atentamente quando busca conhecer o funcionamento da lei para não cometer erros quando envia mísseis ao espaço. Deixemos de lado o Deus fabricado pelas religiões para seu uso eclesiástico. Seus fins e funções são limitados ao grupo que o elegeu como cabeça para satisfazer suas necessidades. É natural que tal Deus não possa ser universal, superando os limites de grupo. E não há razão para cair no ateísmo se tal Deus às vezes parece ilógico e inaceitável. Se desaparecessem as religiões atuais, ainda assim Deus sobreviveria de outra forma, cada vez mais sentido no íntimo, e cada vez mais amplo como universalidade. Este será o melhor canto que a ciência positiva poderá elevar à glória de Deus. Colocados na estrada de uma religião positiva, toda a vida individual e social poderá ser orientada de outro modo. No campo moral, poder-se-ão prever as consequências das próprias ações, controlar a correção da trajetória do próprio destino e lançar a partir de novo impulso e desenvolvimento nele contido, calculando-lhe a natureza. Em vez de comportar-se como hoje, às cegas, em relação ao futuro, poder-se-á, com uma regulamentação racional da própria conduta, estabelecer previamente uma planificação da própria vida, dirigindo-a conscientemente para os fins pré-estabelecidos, evitando erros e dores que os seguem. A ética poderá tornar-se uma ciência exata e isso é possível porque ela faz parte de uma lei justa. Certamente, então, a conduta humana seguirá métodos diversos. Cada pensamento e ação deverá ser feito com absoluta sinceridade e honestidade, dirigido para fins determinados, porque se sabe que a lei é justa e responde com a mesma linguagem que se usa com ela. Assim, pois, não é mais concebível uma religião de hipocrisia, porque se poderão calcular os efeitos desastrosos que os impulsos de forças negativas podem produzir, pesando sobre quem as lança. Porque terá a base utilitária, o raciocínio será convincente, claro, evidente, sem mistérios e fé cega, tangível nos efeitos, principalmente porque honesto. Compreender-se-ão então que péssimo negócio pode ser semear o engano para recolher engano. A lei responde restituindo o que lhe foi dado e dando o que foi merecido. Assim, o que conta não é o que se diz, mas o que se faz. O atual sistema de comportar-se como astutos que sabem o que fazem é simplesmente louco. Mas a dor desperta a inteligência e a humanidade cansará de sofrer, até chegar a compreender que convém adotar um tipo de vida diferente. Por ser maduro, tudo isso é evidente. Mas as velhas formas mentais existem e se rebelam contra as mudanças. Não queremos correr o risco de perder-nos, saindo dos velhos binários comprovados pela experiência. De fato, o ser, embora situado no as, tende ao S, o que significa que, apesar de situado no relativo, onde a verdade é relativa e progressiva, sente confusamente uma certa ânsia do absoluto. Busca então realizá-lo como pode, fazendo dele uma imagem que lhe corresponda, declarando e afirmando, com absoluta e definitiva, a sua posição alcançada na progressiva conquista da verdade. Então, cada inovação é julgada como erro, heresia, e condenada, portanto, para que seja destruída. Tudo isso é um impulso instintivo, produzido pelo inconsciente. O novo é recusado porque atenta contra a segurança garantida à vida pelos antigos métodos,
que deram prova de ser úteis para tal fim. Assim se explica a resistência do passado, a sua sobrevivência no presente, e a sua predisposição contra o futuro. O problema se resume em luta pela própria sobrevivência e não em conquista de verdade. O mundo interessa-se mais pelo primeiro aspecto que pelo segundo. Trata-se sempre da velha verdade constituída sob a forma de religiões, mas cujo objetivo fundamental consiste em cada uma manter o monopólio do seu Deus, concebido segundo a forma mental específica, instigando-se a diferença do próprio grupo contra todos os demais. Como se vê, fundamental na Terra é o problema biológico da luta pela vida, e não da busca da verdade. Postos um diante do outro, o primeiro vence o segundo. Interessa ao homem a satisfação imediata das suas necessidades, não conhecimento por si mesmo. É com esta realidade da vida que o ideal tem de ajustar contas todas as vezes que busca descer à Terra. Mas é então possível haver obstáculos à grande função biológica do ideal, que é o de fazer evoluir. Quem tem razão? É louco quem, num mundo feito de guerra, enquanto ferve a luta, se põe a fazer pesquisas sobre a verdade, mas louco é também quem, na sua ignorância, violando a lei, atrai tantas dores. No entanto, ambos têm a sua parte de razão, porque o realizador prático busca viver bem no presente, e o idealista trata de criar para si um mundo melhor. Estes contrastes entre opostos são inevitáveis numa vida feita de transformismo, razão pela qual tudo é um transformar-se, em fase de transição. Mas podemos perguntar-nos, estará o valor da vida apenas nessa luta exterior? Estará a sabedoria apenas no vencer a luta para viver como vencedores? Ou tudo isso não é senão um meio para aprender e, pois, progredir para formas de vida mais evoluídas? Em suma, será a vida fim em si mesma e valerá mais pelas suas realizações imediatas que pelo futuro, ou ao contrário, valerá por suas realizações longínquas situadas numa outra vida, a qual é sacrificada à presente. Devemos descuidar-nos dos problemas reais do presente, para cuidar dos hipotéticos do futuro, ou descuidar destes últimos para ocupar-nos apenas dos primeiros. Qual dos dois métodos é mais vantajoso? O ideal é uma inovação ainda não ratificada pela experiência, numa tentativa que pode frustrar-se, um salto no escuro. Porque como imprudentes devemos aventurar-nos por estradas inexploradas? Pode-se responder que tanto o realizador prático quanto o idealista têm, cada um, sua sabedoria, mas em função de pontos de referência diversos. Cada um faz o seu trabalho, o primeiro exaure no presente, na Terra, conseguindo aqui seus objetivos imediatos, o segundo vai além do período de vida física e se estende ao futuro. Mas cada uma das duas posições tem o seu pró e o seu contra. O primeiro se tornará rico e poderoso, terá glória e júbilos, mas chegada a morte, é o fim e tudo cai para ele, que só então se dá conta de que os valores do mundo, entendidos como último e exclusivo fim, são ilusões. O segundo viverá de renúncias e atribulações. Será desprezado como inepto, mas terá tirado da escola da vida uma aprendizagem que não é ilusão, porque, quando chegar à morte, se encontrará no caminho da evolução. O que de fato acontece é que cada um busca realizar-se a si mesmo segundo sua natureza. Assim faz o trabalho a que melhor se adapta e colhe os resultados relativos a ele. Cada um recebe em pagamento pela lei, com justiça, a recompensa que buscou e mereceu, segundo o destino que com seu passado construiu com as próprias mãos. A justa posição é a de usar os valores do mundo, mas não como única finalidade, e sim apenas como meio para conseguir um fim mais alto e longínquo, aquele proposto pelo ideal. Aceitar assim o mundo, mas em função de uma superação. Deste modo a vida na Terra se torna uma escola de aprendizagem. Então, a sabedoria está em servir-se dela para preparar-se, a fim de entrar na outra vida, em uma posição espiritual mais elevada.
É respeitada assim a imperiosa necessidade de ocupar-se das coisas materiais indispensáveis para viver, mas, ao mesmo tempo, este trabalho é canalizado num sentido evolutivo, em direção ascendente, para o alto, de modo que não dê apenas um fruto imediato, mas seja também útil para a nossa evolução. 5. Arremesso e correção da trajetória da vida e a terapia dos destinos errados. Observamos o fenômeno de nossa vida e destino. Existir, no relativo, significa possuir uma duração própria, como o transformismo fenomênico, que é o incessante caminho do devenir, ao longo do qual se move. Este movimento é na direção evolutiva, isto é, na direção do asparoesse cada forma de existência, cada fenômeno, cada vida é constituída por uma trajetória ao longo do qual se movem. Esta trajetória tem o seu percurso estabelecido pelos impulsos que a lançaram. Cada fenômeno está fechado dentro da sua lei, que lhe estabelece o desenvolvimento. O mesmo acontece no fenômeno de nossa vida. Pode-se estudar a estrutura da personalidade humana enquanto é constituída por um feixe de forças em movimento. Observemos o caso de nossa vida. Voltemos a conceitos já observados para tratá-los agora mais a fundo. Já tratamos em outro lugar da estrutura e da formação da personalidade. Do nascimento até os 20 anos, o indivíduo trabalha no seu desenvolvimento físico e mental, repetindo e reassumindo o caminho que sua evolução percorreu no passado até chegar ao ponto em que se encontra. Mas, findo este trabalho de repetição no qual a trajetória da vida retorna sobre si mesma para reassumir todo o passado, na época da maturidade se inicia o lançamento da trajetória de uma nova vida. Esta se desenvolverá em obediência ao lançamento inicial, até atingir seu apogeu, para depois descer, descrevendo um arco e fechar sua trajetória. Quais são os princípios que regulam este arremesso em órbita, para seguir o trajeto que chamamos destino? Esse trajeto só chega a ser conhecido pelo indivíduo já velho, com o caminho já percorrido, quando retrospectivamente tudo pode ver. Mas jovem, ignorando-o, ele o segue por instinto, movido por seus impulsos, agindo sem consciência do que faz. Estamos numa fase determinista. Nesse período, com experiência mínima, tomam-se as mais graves decisões e as posições que constituem as bases de toda uma vida, às quais permaneceremos ligados até o fundo. Se fosse justo responsabilizar o indivíduo, lógico seria que ele tomasse suas decisões na velhice, isto é, em estado de maior consciência e maturidade espiritual. No entanto, acontece o oposto. Ele faz o arremesso no momento em que é mais inexperiente, incapaz de prever, deixando-se cegamente dirigir pelos seus impulsos. Então nos perguntamos, que significam os impulsos que movem o indivíduo? Como existem? Quem os construiu? São eles o resultado do passado, porque dependem das qualidades com que o indivíduo construiu seu tipo de personalidade, que permanece definida por elas, como um feixe de forças em movimento, interligadas num campo dinâmico fechado. Tudo isto se formou através de experiências de vidas precedentes e representa o resultado impresso no subconsciente, constituindo o capital armazenado que o indivíduo carrega consigo na vida sucessiva. São essas as qualidades que estabelecem quais são as atrações e as repulsões que determinam, no ambiente, a escolha de uma coisa ou de outra. Desde o ingresso na nova vida tudo está fixado, o que significa que já estava estabelecida a direção da trajetória, porque o arremesso foi feito desde o final da vida precedente, pelas forças livremente em movimento e que acompanham o indivíduo até a sua exaustão. Assim tudo se faz segundo a lógica e a justiça. Ocorre no momento devido, corresponde ao mérito, respeitando a devida responsabilidade. Quando o indivíduo atinge a maturidade, não é necessário que ele seja esperto e consciente para escolher, porque a escolha já foi feita, sendo essa mesma escolha consequência do tipo de trajetória que foi lançada. Agora ele já não pode mudá-la,
e é por isso que lhe se apresenta sob a forma de fatalidade do destino. Podemos assim compreender o que é o destino, a técnica funcional desse fenômeno e a lógica de sua estrutura determinística, que, se parece violar o nosso livre-arbítrio, na realidade respeito plenamente. Ao nascer, a personalidade é nitidamente individuada, não só como estrutura, por suas qualidades, mas também como trajetória em movimento, resultante das forças que nela estão atuando. Isto significa que a órbita do próprio destino já está estabelecida e calculada em função apenas desses elementos componentes. O indivíduo na época de sua maturidade, como consequência da vida precedente e das conclusões deste, fixa com impressão indelével na personalidade os resultados da sua experiência. Nesse momento é preciso ajustar contas com a bagagem que cada um traz consigo, acumulada no passado. É com esse material que vai ser construído o próprio destino. Por isso ele é determinista, e se apresenta com caráter de fatalidade, porque não é senão consequência de resultados já fixados de experiências não em fase de formação, mas realizadas e concluídas. Por exemplo, se explica como irmãos nascidos dos mesmos pais e crescidos no mesmo ambiente, recebendo a mesma educação, percorrem vidas diferentes, com destinos diversos. É que o patrimônio pessoal de um não é o mesmo do outro e, portanto, só podem seguir trajetórias diferentes. Na mesma casa os procedimentos não são iguais, e da mesma coisa farão usos diversos. O que decide mais do que aquilo que a vida nos oferece, é a aceitação do que se prefere e isso depende exclusivamente do indivíduo. Eis que a parte mais importante da própria vida cada um a traz consigo. Então é inútil dizer depois, se tivesse feito de outro modo. Dado que não se pode fazer de outra maneira. Para proceder de outra forma é necessário ter outro destino. Mas como o indivíduo pode ser outro, com outro tipo de personalidade e com outras qualidades. Que se procure, pois, viver corretamente porque tudo recai sobre nós. Uma vida errada nos liga a um doloroso destino de correção, o que significa uma grande fadiga, a que ficamos ligados. Urge corrigir, pois, em tempo, a trajetória, enquanto a percorremos durante a vida, introduzindo nela, com nosso livre-arbítrio, novas modificações, ou melhor, ainda não lançá-la de todo, e não esperar que ela se fixe porque então se torna destino fatal. É importante o problema da correção de trajetória do próprio destino. Importante para a nossa evolução e redenção. Tal correção não é fácil. Segundo o próprio tipo de destino, as forças que constituem a personalidade atraem as forças afins, com as quais estabelecem uma ligação, formando em torno do indivíduo uma atmosfera semelhante a ele, que ele respira, e de que se nutre, confirmando as suas qualidades, boas ou más. Isso reforça os impulsos que deram origem ao lançamento da trajetória e tende ainda mais a mantê-la ao longo de sua linha de desenvolvimento, resistindo aos desvios, de modo que ela chegue à sua conclusão boa ou má, segundo a direção assumida. Certamente, se essa direção estiver errada, a correção requererá um esforço proporcional a fim de empurrá-la no outro sentido. Esforço que somente o indivíduo que vive tal destino pode fazer, porque o projétil lançado a ele e as forças que o movem são qualidades pessoais. Eis então que se pode estudar uma técnica para praticar uma terapia dos destinos errados, pela correção das trajetórias mal orientadas que levam a espatifar-se contra a resistência da lei, que não se deixa violar como, na sua inconsciência, o indivíduo quereria. Esta será uma terapia à base de antídotos adaptados para neutralizar as qualidades venenosas adquiridas em vidas anteriormente erradas. As várias morais que a humanidade possui têm justamente a finalidade de impedir, com uma sábia conduta, a formação de trajetórias de tal tipo e, uma vez formadas, corrigi-las, reconduzindo-as à sua justa direção, a estabelecida pela lei. Sem dar explicações,
Tais morais desempenham esta importante função de modo simples, proporcional à ignorância das massas, ditando normas práticas, prontas para o uso, confeccionadas para tal fim. Estas morais são como trilhos oferecidos como guia pré-estabelecida para não errar a direção no lançamento das trajetórias, evitando, dessa forma, a implantação de destinos errados. Tenha-se sempre em mente que para os seres rebeldes que tentam lançar órbitas erradas do tipo a lei, que dirige nosso universo já fixou qual é o tipo de órbitas para seguir segundo o modelo dado pelo sistema. Ora, aqueles que praticam o mal pretendem estabelecer em oposição a órbitas de tipo lei, órbitas do tipo anti-lei, na mesma direção, mas em sentido contrário. Ocorre então o que sucederia a um automóvel que se lançasse na contramão enfrentando o tráfego contrário. Então é fatal o choque com a lei. Mas as forças que a constituem são mais poderosas que as que formam a personalidade do indivíduo, que, deste modo acaba levando ao pior, enquanto a lei continua intacta e triunfante em sua rota. Não é mais conveniente observá-la do que expor-se a sofrer as duras consequências a que leva quem tenta infringi-la? É inútil tentar, pois a lei é mais forte e vence. E, apesar de tudo, o homem é tão ignorante que se julga sábio quando se põe a funcionar contra a lei. É fato positivo e inviolável que diante de qualquer desordem está a lei. Esta fica em seu lugar, quer o homem a compreenda quer não. Deixando-o, pelo contrário, pagar, duramente, com a própria dor o erro de ir contra ela. É inútil iludir-se. A revolta queria destruir o sistema, no entanto, produziu uma zona periférica emburcada. O antissistema, em cujo centro ficou o sistema, isto é, Deus, que dirige o funcionamento de nosso universo, para levá-lo, através da evolução, à salvação com retorno a ele. Isto significa que no centro de tudo está a lei, incumbida, como espírito em nosso corpo, da função de dirigir tal funcionamento. Esta não é uma fantasia, mas uma teoria demonstrada em nossos 2 volumes, O Sistema e Queda e Salvação. Para redimir-se, é fundamental a correção das trajetórias erradas. Já vimos o caso de um destino isolado, de uma única trajetória. Este fenômeno, lançamento e correção, pode verificar-se para cada um ou para muitos indivíduos, que são milhares e milhares. Será que conseguimos imaginar milhares de vidas lançadas em órbitas, cada uma com a sua trajetória, no oceano das forças do transformismo universal fenomênico, em movimento dimensionado à evolução, orientadas e impulsionadas pela lei na direção do S? Que rede de reações e combinações poderá verificar-se na aproximação e encontro dessas trajetórias? Cada órbita se encontra numa posição de desenvolvimento diferente, tanto no início, como no apogeu e na sua conclusão. E cada uma exatamente regulada pela lei, claramente individuada, de modo a nunca perder a sua identidade em qualquer estado de reação ou combinação em que ela possa encontrar-se. A cada conclusão segue-se o lançamento de uma nova trajetória, cada uma ligada à precedente como consequência, num encadeamento que se perde no infinito. E não obstante cada reação e combinação é regulada por um dinamismo calculável com exatidão. Isto é apenas um dos aspectos do fenômeno da vida. Quando começamos a penetrar um pouco mais na íntima estrutura de tais fenômenos, ficamos perplexos. Ficamos tomados por uma espécie de estupor mágico, encantados na contemplação da técnica desse funcionamento. Tem-se a sensação de ver longe, no horizonte, brilhar o pensamento de Deus. Quando observamos a trajetória de desenvolvimento e o comportamento de um fenômeno, embora limitando-nos a este apenas, observamos a técnica funcional daquele pensamento. Pode-se assim chegar, tanto pelas vias da inteligência como da ciência, aos entusiasmos do místico, agora porém racionalmente calculados. Assim também a mente com fria contemplação da lei e daquele pensamento,
pode alcançar os êxtases semelhantes aos obtidos pela ascese mística. Nos meus primeiros volumes experimentei os ímpetos mais elementares, os do coração, no plano do sentimento. Mas aqui, nestes últimos volumes conclusivos da obra, mais maduro depois de tanto caminho andado, experimento os arrebatamentos mais complexos e profundos, os do pensamento, que se apossam da mente implicando em conhecimento. Atinge-se assim um misticismo mais maduro e evoluído, que se elevou do coração à mente, do sentimento à inteligência, do amor a Deus à contemplação do seu pensamento. Este é o misticismo da ciência, o da nova religião do futuro. Quando se abrem à compreensão essas espirais de luz, sente-se o abalo de uma poderosa liberação. Quando um cientista faz uma descoberta, naquele momento, ele deve sentir-se arrastado pela onda avassaladora do pensamento de Deus, que lhe falou, num átimo de sublime contato lhe revelou um pouco de si mesmo. Esta também é uma revelação, é adoração, e é o senso de veneração que sentirá vibrar no fundo da sua alma o mais evoluído homem do futuro ao dar-se conta de que nas suas descobertas ele se encontra diante do pensamento de Deus. Uma religião baseada na fé era necessária no tempo da ignorância, em que a mente era ainda incapaz de pensar por si mesma e imatura para compreender. Mas hoje tal sistema é contraproducente e leva ao ateísmo. A falta de crença não é mais possível diante do fato positivo da existência de um pensamento sempre, e por toda parte funcionando, cuja presença é evidente porque é impossível não esbarrar nele a cada passo. E se esse pensamento é Deus, como podemos ser ateus? Que pensamento é este tão evidente que, se lhe propõe quesitos para resolver, ele responde, exprimindo-se na linguagem concreta dos fatos, por meio do funcionamento dos fenômenos, através da evolução do seu devir. Do panorama restrito dos fenômenos individuais não podemos deixar de passar aos vastos panoramas de princípios universais. Na verdade, tudo é interligado, o particular ao universal, no qual encontramos a orientação e a justificação dos nossos conceitos no particular. Pensamos nos destinos do mundo em relação a esses princípios. É evidente que sua trajetória é mal orientada e que necessitaria de uma correção. Os métodos vigentes de violência e da mentira são contra a lei e não podem conduzir senão a desastres. Como aplicar aqui uma terapia dos destinos errados? Raciocinar é inútil, a força não serve porque não resolve, como prova a história. E quando uma trajetória é antila e só há uma solução, o choque contra a lei, isto é, o esfacelar-se contra as suas invencíveis resistências e ficar massacrados. E depois sofrer, pensar e aprender, através da experiência, uma dura lição. Não é este o método normal de ensino na escola da vida. Pode-se assim calcular onde vai chegar a política mundial, baseada no espírito de domínio que até agora só levou a guerras. É verdade que esta luta desenvolve a inteligência, mas a que preço e em que nível? Se é este, porém, o nível evolutivo da humanidade, como levá-lo a um outro superior? Os golpes da lei tornam-se, portanto, inevitáveis, porque a essa altura outros métodos educativos não são producentes. Tudo é lógico e está em seu lugar. Métodos e resultados não podem ser diferentes. Há, porém, uma grande reviravolta, contrapartida. A lei é justa, as trajetórias, as responsabilidades, os destinos são individuais. Quem quer salvar-se pode fazê-lo sozinho, viva do modo em que viver. A lei lhe responde com a linguagem com a qual se lhe fala, pagando a cada um segundo o seu mérito, restituindo segundo o que se lhe dá. 6. As três fases do ciclo da redenção. Vimos no capítulo precedente que a personalidade é constituída por um feixe de forças em movimento e que o destino é a trajetória desse movimento. Pode-se assim estabelecer uma técnica diretiva da evolução do espírito, orientando de forma inteligente esse movimento na direção do S, isto é, Deus, meta de todo o caminho.
O tipo de trajetória ou destino é estabelecido pelos impulsos que o indivíduo com seu livre-arbítrio tem o poder de lançar no campo fechado da própria personalidade, que assim estabelece o tipo de órbita que ela deve percorrer. Tal personalidade é, por sua vez, o resultado do seu passado, de que se ressente com todos os efeitos que constituem a sua natureza e dos quais depende a direção dos